Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal, sou Marcelo Amazonas e essa é a segunda parte do nosso episódio que fala sobre modulações. Eu fiz um episódio com 5 modulações, agora vou fazer com mais 5. Esses 2 episódios eu pretendo que eles sejam um guia prático, um guia que a gente pode consultar para fazer uma aplicação direta, para que a gente possa utilizar direto nas nossas músicas, ampliar as nossas possibilidades. Já falei que algumas dessas modulações a gente já tratou aqui no canal como procedimentos independentes. Então, se você quiser assistir, eu vou colocando uns links aí no decorrer do episódio, sobretudo as de hoje, já falei bastante, que são bastante abrangentes. Então, vamos lá para essa segunda parte do episódio de modulações. Bom, então a gente começa pela modulação através da família dos dominantes, conforme nos mostrou o Barry Harris, né? O acorde diminuto tem toda uma família de dominantes, né, ligada a ele. Quando a gente diminui lá, vou falar rapidinho, qualquer nota do acorde diminuto, a gente diminui em um semitom, a gente acaba tendo um acorde dominante. E é usando essa relação que a gente vai modular, através dessa relação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está em Dó menor. E a gente quer ir para Mi bemol. Então, Dó menor. Quarto. Aí, fazendo o papel do 1 aqui, a gente vai ter esse diminuto, Si diminuto. O papel do 5, quer dizer. Então, agora eu vou diminuir uma nota dela, desse diminuto. Pode ser qualquer uma. Em princípio, a primeira vez agora eu vou diminuir o próprio Si, esse diminuto. Veja, ele se tornou Si bemol 7. Agora eu posso ir para Mi bemol. Encadeou. Você pode fazer isso para outras tonalidades, aproveitando, como eu falei, qualquer nota desse diminuto você pode mudar. Então, ó, onde Dó menor agora para Lá menor. Si diminuto. Agora então eu vou fazer no Fá essa diminuição do meio tom. Eu já fiquei com o Mi 7 com a quinta no baixo. Vou fazer aqui mais agudinho, ó. Eu faço Si, diminuto. E aqui eu diminuo do Fá para o Mi. E vou para o Lá menor. Mi 7, quinto de Lá menor. E assim eu faço com os outros. Ré bemol vou para Sol bemol. E depois do Lá, se eu diminuir, eu tenho o próprio Sol, o próprio dominante. Tá? Então essa foi a modulação pelos acordes da família dos dominantes. Agora vamos ver a modulação por mediantes cromáticas. Também tem aí o link que eu vou deixar. Já falei sobre isso, que esse é um assunto interessantíssimo, que eu amo muito, altas sonoridades que estão em filmes, em jogos, em coisas, sonoridades um pouco mais modernas, pelo menos nesse sentido de mais contemporâneas, né, que aparecem toda hora. Então vamos lá, pelas mediantes cromáticas. Para isso a gente tem que saber o que são as mediantes cromáticas. As mediantes cromáticas, como o próprio nome sugere, elas têm relação com os acordes de mediante e submediante. Então na tonalidade de Dó seria Mi menor, o terceiro grau, e o sexto grau, o Lá menor. Então essas relações, elas também têm a ver com isso e com as tonalidades paralelas. A tonalidade paralela é aquela que partilha da mesma tônica, né, da mesma fundamental. Então no nosso caso só quer dizer o inverso. O paralelo de Dó maior vai ser Dó menor e o paralelo de Dó menor vai ser Dó maior, apenas isso. Então na prática isso quer dizer que você pode se movimentar por terças. Então seriam terças maiores ou menores, ou tanto ascendentes como descendentes. Então, se você está em Dó, você pode ir tanto para Lá, maior ou menor, ou para Lá bemol, maior ou menor. Se você está em Dó, você pode ir tanto para Mi, maior ou menor, ou para Mi bemol, que é a terça menor, maior ou menor. Você vai se relacionar dessa forma para modular. E essas relações então vêm do paralelo. Esse Mi bemol vem lá do paralelo do Dó maior, né? Do paralelo do Dó. E assim sucessivamente. Essas relações, eu apenas falei dos paralelos para que você tenha uma ideia. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, como eu falei, né, já no outro vídeo, você pode assistir ao episódio de mediantes cromáticas e sacar bem da onde vem o conceito. Aqui é só o conceito, como funciona e a aplicação na música. E essas mediantes cromáticas a gente encontra na música de grandes compositores. Eu já fiz, como eu mostrei no episódio do Wagner, mas também no Debussy, em um monte de gente assim, aos milhares, esses tipos de modulações por mediantes cromáticos. Então, por exemplo, Mi bemol, terça menor, voltei pro Dó. Terça maior para baixo. Mi bemol.
Eu fiz de novo terça maior para cima, Mi bemol, Sol. Agora eu vou para Mi, terça maior para baixo. Vou para o Si bemol. E posso vir para o maior, mas posso ir para os menores. Mi bemol menor, Dó maior. Assim como eu posso ir para o maior aqui, ó. Tá vendo? A terça menor, maior ou menor, entendeu? Quando você estiver com o que é da própria tonalidade, né? Ele vai ter mais efeito, no caso seria o Lá menor, que seria já o submediante, lá, o sexto grau. Você faz ele maior e vice-versa. Quando estiver no menor, você pode fazer o maior, que dá um impacto, né? Uma mudança, como tem menos notas em comum, essas relações de novo. Então, essa foi mais uma modulação. Essa modulação é muito utilizada e é muito legal. Modulação por mediantes cromáticas. Agora a gente tem, como a gente viu, a modulação paralela. Assim como a gente pode fazer se movimentando para essas terças aí. A gente pode fazer também direto para o tom paralelo. Essa também é bem comum, né? Ela também, todas essas coisas, elas estão dentro também lá do episódio do sistema arqueométrico. Essas duas, do paralelo, né, e da própria mediante cromática, além de algumas outras coisas. Esse episódio é matador para quem gosta desse tipo de sonoridade, música de filme, está buscando esse tipo de coisa. Episódio do sistema arqueométrico, bem interessante. Essa geometria aí por trás disso aí dá uma fórmula para você fazer isso de maneira automatizada. Então você pode fazer também a modulação paralela, vai direto para o paralelo, quer dizer, do menor para o maior, do maior para o menor. Então você pode acrescentar umas tensões, por exemplo, a com nona. E modula direto. A outra modulação já vai abrindo um pouco mais, é a modulação por nota comum. Então, esse conceito é bastante amplo. Você considera que, assim como tem acordes em comum, tem a nota que é em comum, o que é comum a vários acordes. E como são conjuntos de notas, acordes, né? Então você começa a ter milhares de possibilidades. Então, vamos supor que a gente tem aqui o Mi menor, a gente tem essa nota Sol. Ela vai ser comum a vários, milhares de acordes, mas se a gente diminui, sobe uma e desce outra. Vamos começar esses pensamentos mais simples. Tá vendo? Deu uma sonoridade mediante cromática, mas não era necessariamente isso. O Mi bemol. Só sobe uma. As duas descem. Só de cima desce, dá outra sonoridade. Tá vendo? Você pode ir pensando e depois muda o outro, né? Enfim, ou você pode manter e começar a se mover mesmo. Então, por exemplo, eu mantenho o Si, eu venho baixando as outras notas da tríade de jeito meio aleatório. Vamos ver o que vai dar. Então, por exemplo, ó, Si por nota comum, né? Dó, se ela for a nona. Se ela for a terça menor. E a gente está se guiando, se ela for agora a terça maior. A gente pode já ir depois acrescentando cores. Imagina, você começa uma música assim super simples. Aí põe a tríade de Mi menor. Aí a de Si. Põe, sei lá, Dó. Depois de Lá. Aí eu, para acrescentar textura, para ir crescendo, eu vou acrescentando os baixos agora. E aí Lá bemol. Sol. Aí já acrescentei uma cor, que é o Dó sustenido. E assim eu vou crescendo uma cor, mas enfim. Pode ser também uma ferramenta de composição, porque ela é muito ampla, né? Você vai modulando, mas com essas modulações você pode também já ir criando outras melodias, material melódico, fora um pouco desse eixo, né, tonal, fora um pouco desse pensamento, né, funcional, digamos assim. E a gente pode também
fazer outros procedimentos, utilizar outros procedimentos com esse princípio da nota comum, né? Vários. Então, por exemplo, a gente pode usar as tríades abertas, por exemplo, né? Por exemplo, Sol, Dó, Mi, eu levaria esse Dó lá para baixo. Então, ao invés de Sol, Dó, Mi, eu vou fazer o Dó lídio. Fá sustenido, tá bom? Sol, Dó, Fá. Vou abrir a tríade, o Dó vai lá para baixo. A gente pode manter essa nota comum e ela ser comum a várias tríades, só que essas tríades a gente mantém aberta. No Dó, no Fá sustenido, no Ré, Mi bemol menor, Si menor, olha lá. Posso mexer uma só, pode virar o Si bemol aumentado. Mexi uma só, depois eu mexo uma só na de baixo, pode virar um Mi bemol menor de novo. Pode virar um Mi sus subindo para abrir o som. Então, muito interessante. Vamos fazer essa sequência de novo, deixa eu ver. Dó sus, Dó lídio, quer dizer, Fá sustenido. Interessante, muito interessante tudo isso. Então, modulação por nota comum, eu já tinha falado lá sobre reharmonização por nota comum. É uma coisa aberta, assim, vai para o hiperespaço, digamos assim, né? Considerando, também já fiz o episódio, uma nota, 40 acordes possíveis. Considerando que uma nota pode fazer parte de qualquer grau de um acorde, né? De uma escala de um acorde, por consequência, isso é uma coisa praticamente infinita, né? Então, se a gente pegar acorde, por exemplo, pegar esse acorde um pouco mais com mais cores, essas coisas. Então, ó, Si mais de 7 sustenido 11, né? Nessa inversão aqui. A gente mantém, sei lá, esse Lá sustenido. Pegar dois acordes um pouco mais elaborados. Então, você pode ir longe com essas relações, ó. Si e Sol mais de 7 sustenido 9, que agora tá virando moda em certos tipos de música, né? Essas músicas mais contemporâneas aí. Tá vendo? Sonoridades mais abertas, um pouco mais modernas, digamos assim. Pode fazer com outras, alternar entre as notas, mudar as notas entre esses acordes. Então, por exemplo, agora vou segurar o Ré sustenido. Agora eu faço, sei lá, Mi. Depois eu vou para aquele Sol, segurando dessa vez o Fá. Tá vendo? Eu já vou criando altos movimentos. Eu posso pensar nos eixos que tem nos baixos, as coisas, para me guiar. Então essa última, como é que é? Foi legal, olha só. Ré sustenido. Agora. E agora segurando o Fá. Eu vou dar uma limpada no pedal para a gente ver só. Então olha. Tá? E agora estou segurando o Fá. Legal demais, um universo de possibilidades. Agora, a nossa última modulação, eu também já tratei como um episódio, um procedimento isolado, que é o Parent Scale. A gente vai se guiar por esse parentesco e também pelo conceito de claridade dos modos, né? Essa coisa de como a gente viu aí no círculo de quintas, vou colocar de novo. Conforme a gente vai se movimentando no sentido horário, a gente vai acrescentando sustenidos, e no anti-horário vai acrescentando bemóis. Então, segundo esse conceito, a gente vai fechando o som ou vai abrindo o som. À medida que a gente vai para o anti-horário, a gente vai fechando o som, acrescentando bemóis. E o contrário, quando a gente vai no sentido horário, a gente usa esse conceito para se guiar. Então, por exemplo, você vai partir de um determinado modo, né? E você vai pensar que esse modo ele é mais claro ou ele é mais escuro que o próximo, para onde o que você quer fazer. Agora vamos lembrar. Quando a gente pisa lá no modo, a gente tem todos os acordes, né? Se a gente faz o campo harmônico, ele tem um elenco todo de acordes que pode servir como um elenco primário de harmonização. Já falei sobre isso também. Então, a partir do momento que a gente está nesse modo, a gente tem todos os acordes, não precisa ficar só no
eólio, eu vou fazer um exemplo aqui, não precisa ficar só no primeiro grau, você pode ir para o terceiro grau desse mesmo modo, fazer uma inversão, usar um baixo, algum outro acorde que esteja dentro desse modo para onde você está se dirigindo. A gente vai ver agora. Então eu peguei, por exemplo, aqui eu peguei o eólio, e depois eu peguei o dórico, que é um pouco mais aberto. Então é como se eu estivesse dando uma aliviada na tensão, digamos assim, né? Mas sem muito contraste. Depois eu posso até seguir, fazer mais alguma coisa. Então, por exemplo, Fá sustenido eólio. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, por exemplo, eu vou sair do Fá sustenido eólio. Depois eu vou para o Fá eólio. Vou mantendo mais ou menos. Depois eu vou pro Ré dórico. Dei uma abridinha. Agora, pensando no princípio das notas em comum, esse é o princípio mais forte que tem quando a gente quer também encadear as vozes, né? O tal do voice leading, que é o encaminhamento das vozes. Então, a gente pode procurar tanto na melodia como nas notas, se isso cai numa nota característica ou não, isso a gente vê depois. As notas em comum entre esses dois modos, entre os quais a gente está alternando, para dar fluência e também para dar esse interesse, né? Você vai caindo nessas notas características, vai evidenciando os modos. Então você vai usando isso para modular, para se guiar de uma forma mais, né, entre esses modos que vai seguindo. Eu vou fechando o modo, eu vou abrindo o modo. Então eu vou pegar o modo que tem 2 sustenidos, a escala de base, 3 sustenidos, 3 bemóis, né, esse tipo de coisa. E a partir daí também você usa esses encaminhamentos para que isso flua bem, né? Então, por exemplo, a gente fez o Fá sustenido eólio. A gente tem esse Ré que é importante, que é a sexta bemol. Esse Dó sustenido, ele já pode ser a sexta bemol do próximo dórico, que é bem interessante, que é o Fá. Tá vendo? Depois a gente aproveita esse Sol, tá dentro do dórico. Não sei, fazendo qualquer coisa. Aí, dórico. Se a gente usar o harmônico, o melódico, daqui eu já posso, sei lá, pego essa nota como relação, né, para a próxima. Eu vou fazer um dominantão. Ré bemol. E aqui, por exemplo, eu poderia abrir. Então eu fiz todo um lance, fiz toda uma coisa que vinha um pouco mais fechada e abri um pouco. Vamos aqui desse Ré bemol. Eu vou para o lídio, bem aberto para dar contraste. Tá vendo? Eu vou fazer toda essa história agora. Como é que ficou então? Ficou só, legal, eu fiz Sol, né? Ah, dessa vez eu fiz com o Dó bemol, não com o Ré bemol. E o lídio. Enchi de tensão agora, né? Você vê, esse é um tipo de modulação bastante ampla, né? Por isso que eu fiz esses episódios, como tratando eles, esses episódios separados sobre eles, porque eles são tão amplos que a gente pode fazer bastante coisa. Aparecem um monte em música moderna, contemporânea, coisa de filme, esse tipo de coisa. É um pensamento bem legal. Bom, esse então foi o segundo vídeo dessa pequena série de 2 episódios que falou sobre as modulações. Então são 10 modulações agora que a gente tem para ampliar nossos horizontes, para trabalhar a nossa música. Eu vou deixar agora um estudo aqui que eu fiz baseado em algumas dessas coisas, dessas modulações, mas baseado em procedimentos isolados, o parent scale. Vou me guiando, conforme você vê aí na partitura, vou me guiando, começo com nenhum sustenido, depois um sustenido,
três sustenidos assim, e tem aí as escalas correspondentes para você poder ver. Então, mais uma vez, se você curtiu, espalhe essas informações por aí. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos, vamos terminar com o estudo. Até uma próxima.